Boa noite, pessoal. Todo mundo bom, firme? Prazer estar de novo nessa quarta-feira aqui. Um staff mais reunido, né? Nossa, eu estou me sentindo assim poderosa com essa companhia. Viu, Marcinho, depois de 2 anos, 3 meses, 9 dias, 14 horas apareceu para nós de novo, né? De tanta gente chamar ele aqui, né? Foi só 6 meses, Juninho. Aí nesse tempo, nós perdemos o Wendy. Não perdemos, não. Ela tá ali. Ela achou? Tá ali. Então tá bom. Tá. Mas nos quadros presentes nossos aqui, a gente não tem mais a Wendy. Ela foi fazer novos propósitos de vida, né? E como a vida vai passando também, a gente tem um quadro novo no nosso staff também de programa. O Vilmar pode ser considerado um quadro novo, porque ele fica 6 meses sem vir, né, Vilmar? Passou muita Justamente. água. A Lília é a esposa do Sam. O pessoal conhece muito ele já aqui da rádio. E ela vai estar com a gente aqui. Então, boa noite, Lília. Bem-vinda para o estudo do Livro dos Espíritos junto conosco. Estou feliz demais que ela tá aqui. Pode falar. Abençoe a todos. E estado experimental. Estado experimental. Então, probatório não. 2 encarnações, nós vemos depois de 2 encarnações. O estado probatório dela é 2 encarnações. 2 encarnações. Você sabe que o primeiro centro que eu cheguei aqui em Jataí, quando eu mudei,
encontrei a Lília, primeira vendo? pessoa que eu Pois é. conheci aqui da sociedade. E foi mesmo. E eu fui à Avenida Goiás, o primeiro centro que eu achei aqui em Jataí foi. Olha. Ô, Bárbara, então vamos dar início ao nosso trabalho, né? Então, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz que estamos reunidos aqui. Vamos, antes da gente começar qualquer assunto, vamos fechar os olhos, respirar fundo, pedir a autorização da espiritualidade maior para conversar sobre os ensinamentos de Jesus de uma forma que a gente tenha o coração aberto para perceber, compreender e mais, ir além, aplicar isso aqui na nossa semana, né, na nossa rotina. Então, que sejamos merecedores desse entendimento. Eu vou ler uma frase aqui de Meimei, para a gente entrar em sintonia com esse propósito. Olha só, a maior felicidade que a gente pode ter no mundo é a das bênçãos que a gente espalha com os outros. Essa palavra com os outros, ela é muito interessante. Não é para os outros, é com os outros, né? Bens efêmeros, recursos ilusórios, autoridade, tudo é alguma coisa que um dia se confundirá fatalmente com cinzas, com nada, né? Mas o amor divino, em forma de serviço aos nossos semelhantes, é claridade que não se extingue. Então, nosso propósito aqui é, além da divulgação da doutrina, levar paz para a casa das pessoas que estão nos ouvindo, trazer paz para os nossos corações, né? E que a energia do amor de Cristo nos incentive a praticar a caridade e o amor ao próximo. Que assim seja. Que assim E assim seja. Muito bem. Então, continuando a parte 2ª do capítulo 4 da pluralidade das existências, nós vamos dar sequência da onde a gente parou, na 199A. É uma questão que, desde antes, assim, já mexia com temas bastante sensíveis para nós, né? Que a gente tem uns entendimentos um pouco mais diferenciados quando se trata das vidas interrompidas na infância. É um negócio que sempre abala muito, né? Os pais, as famílias. Então, aí os espíritos começam agora fazendo uma pergunta muito séria para o Kardec. Então, vamos continuar aí. Quais que são? Posso ler? Pode. Deve. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, na semana passada, a gente conversou muito, né? Isso. Sobre prova e expiação. Isso. Né? A diferença dos termos. Exato. Né? O que você está constantemente adquirindo e aquilo que você tem que pagar. Exato. Né? E aí, Lilian? O que você tem para comentar sobre essa história de vir uma energia, um espírito encarnado que vai basicamente fazer ali ele é um instrumento de evolução para os pais, ele está complementando na sua linha de evolução uma tarefa para ele, para si próprio, né? E aí? Bom, como eu estou iniciando hoje, a sequência da 198, a gente tem que ter uma delicadeza, né, Júnior? Porque, entre aspas, desde que o mundo é mundo, desencarnou um bebê, seja qual o problema que for. É anjo. Todo mundo se diz, é um anjinho. E como a nossa doutrina, ela é muito esclarecedora, é um anjinho para a mamãe, para o papai, com tanta dor. Mas temos um passado, né? Temos muitas vidas pretéritas
as quais a gente tem algumas bagagens bem significativas. E se ele não teve tempo nem de fazer o bem, nem de fazer o mal, foi encerrada, ok. Mas ele, que segue a vida depois do desencarne, tem compromissos, né? Não cometeu erro, não fez o bem, mas também, para a mamãe e para o papai, ele pode ser anjinho. Mas é um caminho evolutivo, cheio dos compromissos. Agora, Júnior, o que você me esclarece diante dessa questão de agora, interrompida na infância? Olha, eu costumo imaginar, assim, como que as pessoas tentam entender essas perguntas. E é um fator que me preocupa muito. Então, quando ele fala assim, ó, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Tem um monte de espírito, a gente comentou isso aqui quarta-feira atrasada, que lê isso aqui e fala assim, ô papai, ô mamãe, seu neném era uma pessoa que suicidou na vida passada, faltando 10 anos para ele morrer, então agora ele morreu pagando isso, sabe? Espírita de pouca instrução, de pouco estudo, de baixa vontade de estudar, e por ser uma religião muito nova, às vezes a pessoa compreende equivocadamente, né? Igual a Lília está falando, desde quando o mundo é mundo, a gente vem habitando corpos e fazendo muita bobagem, né? Quanto mais para trás a gente imaginar esse mundo, mais bobagem a gente fez. Então, ele não está falando aqui que porque eu gosto muito do não dito, porque o dito é claro. Agora, o não dito, não. Ele está falando assim, ó, não raro constitui provação ou expiação para os pais. Não raro quer dizer que é frequentemente. Certo? E aquela criança, muitas vezes, a gente leu a diferença de prova e expiação, ela pode só ter vindo falar assim, ó, eu gosto tanto do papai e da mamãe, e eles têm dificuldade de entender o amor. Eu vou lá, vivo 3 aninhos junto com eles, desencarne, para que eles fortaleçam esse sentimento, em busca de ter mais filhos, de prosperar como família. Então aí é um espírito fazendo uma prova, não é nem um fato expiatório. Ele só quer que o pai e a mãe dele passem por um incidente desse para crescer moralmente. É o espírito fazendo uma prova, inclusive uma prova para os pais. Ele está se desprendendo de algo para fazer um bem, certo? Ele pode também, mas aí é colocar na contabilidade espiritual muito baixa. Nós citamos também o caso do André Luiz. Está claro no livro nosso lá que o André Luiz foi um suicida. O doutor olhou no livro, auscultou ele e falou assim, que pena que veio pelo suicídio. E ele achou ruim, porque ele escutava isso desde o umbral. Foi uma afronta, né? O senhor está me tirando, né? Porque ele era médico também. Aí ele achou que entre médicos eles podiam se afrontar. Ele falou assim, mas você é suicida. Você bebeu, você danificou seu fígado, você teve variantes de sexo fora de casa, você tinha sífilis, você fumava, você danificou seus pulmões. Então você realmente fez um autocídio ao longo do prazo. E o André Luiz fica sem graça demais da conta, quando aquele doutor convence ele que ele realmente passou por esse processo. Aí as pessoas pensam assim, nossa, vamos supor que o André Luiz morreu com 50 anos. Aí ele vai ter que vir aqui na Terra e pagar para Jesus Cristo e para Deus esses 10 anos. Então o André Luiz ia ser socorrido no umbral, participar com o Chico Xavier desse gigante da espiritualidade, desses livros, para vir aqui e morrer com 10 anos e esperar uma nova oportunidade de reencarnação para ajudar a Terra. É um pensamento reducionista.
que eu deixei claro que não é muito do lado apreciado, e nem achar que Deus vai falar assim, você vai pagar esses 10 anos. Sendo que desses 10, 8 ele ficou só no umbral, então ele pagou pesado já débitos disso aí, entendeu? Então, é só para nós continuar entendendo que é muito amplo. É muito amplo e que não tem casos específicos. Igual a gente vê palestrante falar, a criancinha morreu, era um suicídio que voltou para a parte espiritual. Assim, não precisamos mais disso, o espiritismo já é além disso. Por isso que eles fazem essas perguntas. É para a gente estudar e entender que tem algo além. Um papai, a mamãe que está com o coração doído ali, na hora, achar que ele é um anjinho, igual a Lília está falando, é o trem mais bom do mundo mesmo. Conforta. E para nós é. Conforta. Para nós é, porque que mal que aquela criancinha fez. Inclusive pode ter sido um espírito que você odiava e ele já conquistou o seu amor. Olha que bacana. Nossa, mas quando nasce, justamente, com aquele rostinho, nossa. Com aquela dependência, né? Com aquela angelitude. Pois é. Fala muito forte. Assim, sobra amor. Isso, né? Isso. Não, e não precisa do ato de nascer. Eu tive 3 abortos. Eu quase morria de paixão. Aprovação para mim, né? O ato gestatório então já é um vínculo muito forte. Mas a mãe, né? A ligação já é muito forte. Exatamente. Então a gente não pode pontuar. Quem pontua demais, complica. Deixa assim, aberto, eu tenho minha opinião. Regra. Né? Porque, gente, individual igual a alma. Exato. Nós vamos ver o livro do André Luiz. Olha só. Para quem adora ficar pondo por que morreu, quem morreu, como que morreu. Eles deixam claro lá. E eu acho que você já passou por essa leitura. É o livro 2º do André Luiz, se não me engano, onde que eles vão visitar 5 desencarnes lá, que tem aquele senhorzinho que o filho fez eutanásia, entre outros. O mentor dele pega e fala assim, não há 2 nascimentos e 2 desencarnes iguais. Então, cuidado com quem patroniza. Se não há 2 nascimentos e 2 desencarnes igual, porque cada um de nós tem um envolvimento com a nossa morte, com a nossa vida único, não é de padronizar. Só isso aí já é suficiente para a gente entender que não é de padronizar. É relativizar. Aí na hora de relativizar, é muito mais legal a gente estar calçado pela doutrina, pelo conhecimento da doutrina, para a gente poder consolar. E eu fico imaginando, assim, que depois, assim, na minha humilde falta de conhecimento da doutrina toda, né, completa, mas eu imagino que tem sempre a misericórdia, quando te procura no resgate, né, assim, fica difícil até para a criança, porque não tem um livre-arbítrio ali, né, ela está praticamente à mercê do livre-arbítrio dos pais, não é isso? Isso. Mas eu acredito que ainda assim, com a postura dos pais e a energia que está se criando ali, existe uma misericórdia de ajuste, né? Então é como se realmente também não fosse existir uma regra. Será que é assim? Você falou um negócio pro desencarne. Se a gente pudesse ver do ponto de vista espiritual, não existe uma misericórdia, não. É ela numa plenitude tão grande que você não consegue conceber a justiça do tamanho que ela é. Porque a gente costuma julgar a justiça de Deus pelo nosso bolso. Pelo nosso Quando você olhar. pensa que você está no maior abandono, meu Deus, por que você fez isso comigo? A gente costuma questionar Deus. Que injustiça que eu fiz para perder esse filho para o Senhor. Tem gente que revolta com o próprio Deus. Né? Tem poetas que adoram poetizar isso em filme, que o cara revolta, né? Mas se ele visse a verdade daquilo, sob a ótica espiritual, ele ia ver que ele está imerso numa misericórdia, numa justiça divina tão grande, que ele ficaria tão vergonhoso que às vezes Deus não mostra para que você não passe essa vergonha tão grande com você mesmo. Mas pode ter certeza que você está banhada de misericórdia por todos os lados. A gente tem dificuldade de perceber. Eu acho que esse discurso é melhor do que a análise do porquê a criança se foi em relação à vida passada. Porque é uma forma de você confortar, né, quem passa por essa situação, quando a gente passar, não sei, né, o dia de amanhã. Mas parece que assim acalenta mais do que algo imposto como uma regra que já era premeditado. Na verdade, não existe uma previsão, né? Existe uma possibilidade de uma prova a ser passada, né?
mas com toda a balança da justiça e da misericórdia pelo percurso feito naquele momento, né? Exatamente. E lembremos, né, que o nosso anjinho que desencarnou, ele tem muitos anos, né, de existência. E o esclarecimento dele conta muito também depois do desencarne. E se todos tivessem o conhecimento da nossa doutrina, era um consolo para os pais, né? Porque já não pensaria tanto pelo lado injusto de Deus, né? Porque não é fácil perder nada. Ainda estamos nessa prova e expiação e perder é muito dolorido. Até o conceito de perder. Então, quer dizer que era possuído aquilo ali. E não é possuído. Como é que você perdeu o que não é seu, né? E se a gente focar só no bebê, vamos focar então no espírito. Milenar, né? Consola. Mas estando o bebê, ele era o meu filho. Então tem uma posse aí que a gente não desapega fácil, né? Mas isso aí já é a misericórdia, porque se tem uma ligação visceral de amor ali, incondicional, e você já pensou se ele era, igual a gente vê nas obras do André Luiz toda hora, lembra da reencarnação do Segismundo? Ele era o cara que matou o pai por causa da mãe. Olha só, o bebê atirou no pai, levou a mãe pro prostíbulo e largou ela lá. Ela morreu à míngua. Aí é um pai, uma mãe e um filho. O cara apaixonou na mulher de novo, casou com ela e os dois amam esse filho. Olha o banho de misericórdia que tem nisso aí. Eles é uma família que vai ter problema? Provavelmente deve ser. Mas qualquer problema que eles tiver, já tem só amor, de ser um pai, uma mãe e um filho, olha o que vai sair disso. Lembra da mãe do André Luiz falando assim, ó, eu vou buscar o teu pai e os 3 espíritos que estão com ela e vou caminhar os 4 para o amor. E ele ainda fala para a mãe, por que você vai fazer isso? Ela é das esferas, né? Ela é galante, ela é chiquérrima, né? Aí ela falou assim, ela estava indo pelo pai, pelo marido, mas ela queria encaminhar os 4 por outro tipo de amor, porque ela sabia que aquilo não ia dar certo. Ele desencarnado com 3 mulheres que não conseguiu perdoar ele, porque ele era safadinho pra caramba, ela vai lá e busca os 4. Vai todo mundo no pacote. Vai ser uma família complicada? Deve ter sido. Mas olha, o amor mudou. Entendeu? Porque a gente ama. É difícil, é raríssimo. Um pai e uma mãe falam assim, não, eu tive um bebê, mas eu não gosto, não. Muito raro. Entendeu? Muito raro. Na maioria das vezes a gente tem uma ligação visceral com aquilo ali, né? Para não falar espiritual. Então a misericórdia de Deus já começa aí. A pessoa está banhado de misericórdia e pobre de entendimento. Aí ele revolta. Normal. É do ser humano, é nosso, né? A gente, infelizmente, é simplista e prefere pegar o caminho mais simples, revoltar. É mais fácil do que estudar, entender, compreender, né? Sempre é. Patrãozinho? Às vezes as pessoas não lembram que esse bebê já é milenário, é um espírito milenar, né? Foi criado junto com nós, né? Foi criado junto conosco, né? E esquece que Deus nos confiou para que pudéssemos encaminhar ou então junto pagar uma dívida de encarnações passadas. E naquele momento, quando Deus fala assim, vim buscar o filho que lhe confiei, nós não estamos preparados para entregá-los. E aí, por isso que a gente fica com esse sentimento. Então vamos aqui, ó. José Senilton, que outrora ele sempre esteve aqui na bancada, agora está nos assistindo. Muito bom ver o engajamento de todos com a doutrina espírita. Parabéns, abraço a Bárbara, Júnior e principalmente aos novos colaboradores, Vilmar e Lira. Ô Sam, nós colaboramos há muito tempo, viu? Só que era escondido. Abraço também ao a Robertinha, que está nos assistindo lá na Aparecida do Rio Doce, a Analice, o Natalino, o Lázaro Roberto e a Ana Flávia. Muito beijinho, bem. Ana Flávia. Então vamos prosseguir? Vamos. Aí vem a B aqui.
que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Pois é, a resposta é pequena e a explicação é grande. Né? Recomeça uma nova existência. Simples. Basicamente. Muito simples. Né? Porque o espírito ia responder assim, ó, ele é um espírito puro, ele não vai voltar mais? Note. Né? Ele vai recomeçar uma nova existência, porque ele não passou pelo plano material ainda. Então, tem uma dúvida. Será que ele pode encarnar novamente, tipo, daqui 2 anos e eu vou te falar um negócio. Pais? O próximo livro do André Luiz que você vai ler, o cara tem um filho e ele leva ele na praia. E quando nós lemos esse livro, o pessoal ficou revoltado, assim, porque o menino morreu, sabe? E primeiro a esposa morre. Aí sobra o pai e o filho. E a mulher tinha ciúme dos amores daquele pai por aquele filho. Ele contraiu segunda núpcia. Aí, ela, nossa, esse menininho podia morrer demais, porque está dividindo um amor muito meu, mas do José. E ela, na rua, ela solta a mão dele para ver se um carro passa em cima, e nós foi criando um ódio dela. Eu lembro pois disso. é. Aí uma hora ela leva ele na praia e deixa ele assim meio de qualquer jeito, uma onda vem grande, engola o menino, mata ele afogado. Aí sempre o livro mostrando os pensamentos da mulher, ela queria que a criança morresse, sabe? Aí eles vão olhar a reencarnação dos 4, da mulher que morreu, do homem e do bebê. Eles são tão envolvidos, de novo, banhado de misericórdia, não vou contar a história do livro, ela é linda, quem quiser ler, lê. Ele volta 3 anos depois, como filho da mulher. Quer dizer, o filho que ela não gostava. Volta nela. Olha, filho dela. De novo, o banho de misericórdia. E a outra mãe, que também odiava a segunda esposa, teve que entender, por amor e por misericórdia, que se aqui. Aí, vou contar a história só do menininho. Ele morreu suicidado. Ele tentou suicidar na Segunda Grande Guerra. Aí eles acudiram ele a tempo. Aí o hospital fazia divisa com o Rio, pulou no Rio. Ele tinha bebido veneno. Eles acudiram ele. Aí ele estava no hospital convalescente e pulou no Rio. Certo? Aí ele morreu afogado em expiação àquele autocídio dele. Certo? Só que aí a hora que a mãe vê em atitude de desencarnada o quanto que ela estava envolvida naquele processo de desencarne, ela resolveu, para ajustar essa família, perdoar aquela mulher. Aquela mulher, ao ser perdoada, porque ela era obsessora dela, ela foi colocando ela num estado depressivo ao ponto da espiritualidade falar assim, ela vai desencarnar daqui 48 horas. Tanto que essa mulher era uma obsessora forte nesse lar. Aí eles fizeram ela ver os elos daquele casamento, os elos daquele filho e os elos daquela esposa com aquele ferreiro. Ele era ferreiro. Aí ela deixa de ser obsessora, passa a ser benquista dessa mulher. A mulher sai do processo obsessivo, convalesce, engravida e o neném volta, porque ela fez por amor ao filho. Com aquele amor de mãe, a hora que eles mostraram para ela que aquele filho precisava daquele lar, ela abdicou daquela sensação de segunda esposa, de traída, de etc. E o bebê dela veio naquela... Aí, olha que beleza. Todo mundo ficou amando, o bebê era o elo de reconstruir o amor dos 3. Lindo livro, fantástico. Então, olha aqui, ó, recomeça outra existência. Óbvio, porque nós não sabemos o quanto nós somos envolvidos no processo da existência dentro do nosso lar. E a gente querendo compreender o mundo, o Estado, o município, e não tenta compreender o nosso próprio lar. Aonde os débitos é muito mais violento do que a política, do que a religião, do que o clube de futebol, do que... o trabalho. Tudo. Entendeu? A gente faz o contrário, a gente dedica muito para fora e suporta, e dentro do lar a gente é mais tirano, mais nervoso, a gente tira as nossas máscaras mais. Mas é onde a gente tinha que cuidar mais, porque é ali que são os caros nossos, né? Então, é simplista, mas bastante profunda, né? Vou continuar lendo, então. Você quer ler? Pode ler. Não? Então,
Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua morte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade? Isso acontecia aqui no Brasil, vamos falar, 100 anos atrás, a mortalidade infantil era 50%, a gente lembra disso. Então, quer dizer, se eu nasci, ralei, cresci, e a metade morreu, eu queria morrer, porque eu virava anjo. Eu não precisava passar pelo processo de evolução. Então, é isso que o Kardec está falando aqui. Se eles virassem anjo, que justiça de Deus seria essa? Que ele escolheu ele para ser anjo e eu para ser ralador? Então, que Deus perfeito, único, amoroso, aqui, né? Que é o que na questão 1 do Livro dos Espíritos fala. Que se na minha justiça eu vejo que está errado, quem dirá Deus que é perfeito? Né? Então, algo de errado não está certo nisso aí, né? Em tenra idade, para desfrutar sem esforços da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? É quem ficou, né? Exato. Os que foram esquecidos. Exato. Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? A algumas não há de parecer trazer no berço a astúcia, a felônia, que é a falsidade, né? Perfídia, que é a traição, deslealdade, né? É falta de caráter. O instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos pais com quem ela convive, né? Ou assim, ele até omite pais aqui, porque pode ser assim, avô, né? O ambiente, né? Que ele está ali inserido. A lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento e tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Olha, então vai mais pelo instinto, aquela coisa inata, manifestando, do que pela vontade. E, portanto, a importância da educação, né? Ao lapidar esse diamante, a formação moral até os 7, né? Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? E aí está a diferença entre os irmãos, né? Que foram educados do mesmo jeito. Embora a gente saiba que existe uma certa preferência, né, dos pais, por afinidade, isso às vezes existe, né? Não é? Ou eu estou errada? Mas as condições financeiras, sociais, está certíssima. Né? Cada um com as suas necessidades. Ô mãe, eu sei que para você não teve preferência. Deixa eu deixar bem claro aqui. A gente supra a necessidade de cada um. Não é, Vilmar? Não é, Vilmar? Bom, de onde vem essa perversidade precoce? Se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos. E então sofrem as consequências não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. E tem o primeiro bagagem, comentário, né, da Lília, né? Tem uma bagagem. É individualizada, é espírito, gente, que está vivendo com a gente. Sabe, ele está filho agora. Agora é filho, até porque para nós perpetuar a espécie, nós temos que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, para isso acontecer, a gente uma hora está pai, uma hora está filho, uma hora está avô, mas a hora que você vai ver espíritos, ali tem um espírito que foi criado. O dia que Jesus buscou nós, na ordem de aproximadamente 20 bilhões de pessoas, ele buscou igualzinho. Entendeu? E fez a Terra para nós evoluirmos igualzinho. Então, a gente está pai. Agora, eu estou pai, você está mãe, ali tem uma que a gente está avô, né? A gente está. Porque agora mesmo a gente vai deixar de existir
Vai voltar entra em na fila de outra novo. personagem, né? Muitas vezes a gente chora no túmulo que era nós. Ai, vovô, que saudade de você. Ele está falando com ele. Entendeu? Porque o avô desencarna ali, ó, meu avô morreu agora, com 101 anos. Pois é, isso aí também não tem uma regra, né? 80, 5 anos, 20, cada um tem um merecimento de vai e volta, não é isso? Eu não estou falando que o menininho voltou com 2 anos, por aí, entendeu? 2, 3 anos. Não, nada a ver. E se a gente for comparar assim, pessoa, a eternidade, 80 anos não é nada, né? Aí tem espírita também que faz, gente, mas tem uma dificuldade para encarnar. Aí voltamos na primeira etapa lá. Que Deus é esse? Eu quero reencarnar, eu tenho que entrar no vestibular? Não rola, entendeu? Não existe isso. A sua necessidade de encarnar, nossa, chegou minha hora de encarnar, eu ia pagar o maior pecado da minha vida. Jesus não deixou, não tinha vaga. Será que existe isso desse jeito mesmo? Será que esse pensamento é justo? Eu acho que é muito mais assim, quando cai a ficha, você fica querendo, não é espiar, é até a prova de que você vai conseguir de novo. E fica todo mundo querendo, mas o mérito são poucos que tem, não é isso? Ou não? Não é questão do mérito, é a questão da oportunidade. Com a competência. Do momento, porque a hora que a mãe do André Luiz pegou e falou assim, eu vou pegar o seu pai e vou voltar na terra com ele. Ela estava o quê? Acima das leis de Jesus? Ou ela sabia que ela podia programar aquilo? Ela sabia. Entendi. Ela sabia. Ela já tinha conversado de onde ela veio e as esferas estavam organizando aquilo. Sei. Entendeu? Então não é preciso ser Deus. É preciso ter entendimento e qualidade para falar assim, eu vou e vou fazer. Igual o Segismundo também. O que provocou a encarnação do Segismundo? Ele tinha vergonha. Ele estava num lugar que falava, ô Bárbara, vai encarnar, olha aí, você vai dar conta. Quando ele se tocou, ele era um cara que tinha matado um amigo, a esposa do amigo e abandonado ela num prostíbulo. Aí de vergonha ele parou com aquilo, falou, vou parar. Quando ele parou, a encarnação dele aconteceu. Porque ele se tocou daquilo. Então, o ato de se tocar é porque o seu espírito está amadurecido para aquilo. E uma vez amadurecido, a competência e a oportunidade entram no ciclo. Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam dessa forma que você estava citando aí, justamente por conta disso. Porque nós estamos falando de espíritos que moralmente eles já estão evoluídos. Se nós falarmos de espíritos que moralmente ainda não estão preparados, aí talvez essa dificuldade de reencarnar em relação àqueles que você estava falando tenha uma diferença. Entendeu? Pode ser dessa forma? É porque na psique dele, Vilmar, ele não está pensando nisso também. Vamos lá. A mulher que eu sabia o nome dele, agora às vezes eu contar a história eu lembro. Quando Pilatos mandou matar todo mundo que tinha menos de 5 anos, você já deve ter visto isso na palestra do Divaldo, quem acompanha as palestras do Divaldo, e o cara chega, uma mulher está segurando 2 crianças, e ela sem ação, acuada, e ele mata aquelas crianças, ela ficou 2000 anos perseguindo esse espírito. Ela olhou nele com tanto ódio. E o Divaldo conta essa história. 2000 anos. Não é, e os filhos dela já tinham passado as provações, estava longe. Aí foi isso que fez ela querer despertar. Ele falou, seus filhos não ficou lá, não. Aí, de certo, mostrou para ela onde que ele estava e veio nela o desejo de ir para eles, naquelas condições que eles estavam. Aí ela aceitou reencarnar. Mas ela estava há 2000 anos vivendo aquele pesadelo. Entendeu? Então ela que não se predispõe é a psique. Entendi. Que se ele está nesse estado aí, a última coisa que ele está pensando é de encarnar. A velhinha de quando o André Luiz nas câmaras de ratificação aborda que ela, não gente, eu só punha os escravos lá no toco, vivo, e não dava comida para ela, vendia os filhos na frente das mães. Ela estava 100 e tantos anos, que foi, né? O livro era em 1940, e os escravos aí não fala a idade que ela morreu, mas a gente vê fazendo uns cálculos que ela tinha uns 100 e poucos anos.
que ela estava perambulando e falou, mas eu paguei a minha missa de absolvição, eu paguei para o padre fulano de tal, ela fala, né? Então, quer dizer, a psique dela não estava preparada, mas apesar da inconsciência dela, ela tinha algum remorso, porque os samaritanos recolheram ela no umbral, entendeu? Entendi. Ela já deveria sentir alguma coisa, né? Igual no Libertação, a mulher, a benfeitora que vai buscar o Gregório, ele já sente tédio há 50 anos, tédio. O cara é um espírito odiento. Ele é senhor de uma falange do mal incrível, de ordem de países, entendeu? Aí ela fala assim, não, ele já sente tédio há 50 anos, eu vou encaminhar ele. E mandou André Luiz e um outro cara aí cuidar do resgate dele. Lindo esse livro, chama Libertação. Maravilhosa a história e o elo entre todos eles. Lindo, 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 lindo. Então, olha só, um cara sentir tédio há 50 anos, ele é mais velho do que a Terra. Nesse lugar onde ele vive, existem espíritos mais antigos que a Terra, ou seja, já vem de outros... Capela, né? de outras capelas, entendeu? Então, ele é um desses, sabe? Então, é o estado psicológico da pessoa. Não existe um determinismo, essa fila aqui vai, essa fila não vai, não. É você estar preparado para ir, entendeu? Quem quer comentar mais alguma coisa aqui dos apontamentos do Kardec, gente? Olha, isso aqui eu acho que tem que ter experiência para perceber. Quando eu citei a preferência das mães, você consegue perceber a diferença entre os filhos, né? Parece. Quando você convive e acompanhou o crescimento dos dois, até a diferença de condição de nascimento, né? De dificuldade de um, facilidade para o outro. Dá para ver muito que eles são almas únicas, né? Qualquer mãe atenta percebe que o filho... Aí a última frase, é assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Aí, ó. Assim. Essa frase eu não li. Eu finalizei antes. Pois é, tá vendo? Pois é. Então, acima de tudo isso aqui, existe uma lei. A lei de Deus. Né? E ela é legal. Mas ela considera uma outra lei. Outro dia eu vi o Haroldo comentar sobre a lei do livre-arbítrio, que é isso. sagrada, ela. Ué. É porque ela é respeitada. Ninguém interfere nessa situação. É o simples fato da gente ser filho de Deus, né? Pois é, mas... A imagem e a semelhança do nosso Senhor. A nossa vontade também. Né? Você faz dela o que quiser. Agora. Com essas... Tem que ter a condição de arcar com as consequências também. Né? Exatamente. A gente tem, eu não canso de falar, essa doutrina que esclarece tanto. Principalmente para a gente ter amanhã uma vontade nova. Parei, deixa eu pensar. Ela terá consequência? Eu posso mesmo? Eu preciso mesmo? Porque a consequência ela vai vir, de qualquer forma, né? E por essa condição de saber que tudo que eu faço tem uma reação, então vamos pôr na balança. Qual que é o objetivo mesmo que a gente está aqui? Não é uma evolução? Então, mas a gente tem sim, a gente é dono da nossa vontade. Então, assim, a gente necessita ainda no estado de evolução que nós estamos no planeta, de passar pelo estado infantil. Deus, na infinita misericórdia dele, dá um cérebro zerinho que não lembra o que nós fizemos e enche a gente de amor pela parceira primeiro, depois pela gestação, depois hoje criar esses bebês é tão fantástico, né? Os bichinhos chamam tanta atenção da gente. Então a gente passa por um processo maravilhoso desse com pessoas que às vezes a gente tem débitos glamurosos. Então olha a misericórdia, o alcance dela. Porque o que o Kardec está tentando falar aqui é assim. É claro que existem famílias e atrações que vêm por laços de afinidade e de espíritos evoluídos. Tanto que a própria mãe do André Luiz fala assim, que ela vinha com aqueles 3, mas ela fala que a família dela teria 5. E ela ainda fala assim, 2 daqui me acompanharão. Ou seja, ela não vai só
apanhar também, né? É claro que a gente tem méritos nessas provações. Então, é notório também, quando a gente vê, por exemplo, o Vitor Hugo menino, a gente percebe que um espírito daquele é diferenciado. Com 18, 19. Né? É. Com conhecimento daquele, é diferenciado. Então, é óbvio, né? Que não é uma criança que a gente fala assim, não, veio oriundo de muito débito. Então, são espíritos missionários que vêm embelezar a terra e ajudar a gente a entender um pouco das coisas do espírito, né? Acontece toda hora. Então, é isso aí. É um estado que o mundo vive agora, ainda muito melhor que quanto mais para trás a gente olhar, e esses laços infinitos que vai amadurecendo a gente, que vai melhorando. O Júnior, o Pedro Alves manda um abraço a todos e faz uma pergunta. Ele fala assim, que pode uma criança desencarnar e apresentar no plano espiritual com outro corpo com idade mais avançada? Esse livro que eu estou falando, do André Luiz, ele trata isso numa beleza tão grande, depende muito do espírito. Lá tem educandários, Vilmar, fantástico, que a criança continua estudando, que a criança continua tão vinculada ela estava naquele estado, que aquele espírito não tem maturidade de desprender da matéria e se ver como um espírito adulto. Então tem tipo isso que vocês fazem, uma avó Celisa lá em cima, que pega essas crianças e vai trazendo ela num processo evolutivo, e ela passa pela infância, pela adolescência, até que ela se reencontre consigo mesmo. E tem, por isso que eu não gosto de falar que é taxativo, eu não gosto dessas respostas, e tem crianças que, igual esse missionário, que vem assim, eu vou lá e fico com o papai e a mamãe, e desencarno com 2 anos, e eles que era contra ter uma família, evitaram toda a vida, de repente resolve abortar os contraceptivos e faz família de 2, 3 filhos, porque aquele filho mexeu com o coração deles. Um espírito desse desencarna assim e volta ao seu que ele era imediatamente, porque ele foi lá, fez, sabendo o que ele ia fazer. Ele já desencarna na forma natural dele, porque ele não tinha vínculo especial que detivesse ele naquela condição. É um despreendimento muito grande que trouxe ele quis florescer aquele coração de pai e mãe, e por isso ele não precisa passar pelos transtornos da criança, aquilo para ele é natural, entendeu? Então há casos e casos. No caso da minha resposta, se as meninas quiserem comentar qualquer coisa, ela nunca vai ser sim, não, porque os livros do André Luiz tratam isso com muita clareza, e ele cita ambos os casos, e inclusive ele cita que não há 2 encarnes e 2 desencarnes iguais. Então a gente não vai tabelar assim, não é. De mim, essa resposta nunca vai sair. É cada um envolvido no processo, tanto quanto o processo cabe a ele. Entendeu? Tá. Então, a Roberta, da Aparecida do Rio Doce, está perguntando aqui, para você falar um pouquinho da reencarnação completista. Como que seria isso? Completar o quê? Para quê? Completista é um dos capítulos do livro do André Luiz. É o 2º livro que ele chega na frente do projeto de reencarnação. Você lembra, Bárbara? Nós estudamos junto. E tem uma estátua masculina e uma feminina lá, linda, 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 linda. E ele vê aquela estátua, porque ele era anatomista, e quando você vê isso no mundo espiritual, ele via a corrente sanguínea, hora oxigenada, cada órgão que ele olhava, ele via ele num espetáculo assim, incrível. Sabe, ele para na frente daquilo assim, abobadíssimo, né? E pergunta para o mentor dele, o que é isso? Ele falou assim, é um corpo humano perfeito. Agora pensa. Ele, nossa, que legal, um corpo humano perfeito. Quem usa isso na Terra? Porque ele não via, né? Ele falava os completistas. E o que é completista? Qual que é o conceito? Explica primeiro o que é completista. O completista é alguém
que vai passando as encarnações e vai tendo sucesso em tudo. Lembra da chapa quente? Aham. Ele nunca pôs o dedo na chapa quente. Que ele só aproveitou, fez ele ouviu, boas né? escolhas. Se por fazer só boas escolhas, a subida dele é vertical. Não é sinuosa igual a nossa. E por ser sempre vertical, ele está cada vez mais inteligente e revestido saturado de benesses. Então, um completista é um espírito que faz uma programação. Por exemplo, esse bebê que em espírito, eu faço assim, eu vou lá, vou para o ventre da minha mãe, vou ficar 3 anos, eles vão desenvolver uma adoração tão grande por mim que eles vão constituir família. Naquela encarnação ele foi completista. Naquela. Ele não é completista no estado de espírito puro. Tá. Mas naquela encarnação ele foi um completista. Aí ele pega e fala assim, ó, nesse capítulo: nossa, mas que legal, então quase não tem ninguém completista na Terra. Ele fala, tem muitos. Tem milhares. Mas por que eu não vejo esses corpos maravilhosos andando na Terra? Ele falou, porque a primeira coisa que eles sabem é que eles não precisam de um corpo desse. Lindo. Entendeu? Eles não precisam de um corpo perfeito quando ele é completista. E nós, por não sabermos, nos apedrejamos o tempo inteiro, fisicamente. Eu contrariado com o meu peso, com a minha voz, com o meu cabelo, com a minha ruga, com o meu dente, com o meu nariz, né? Todos nós. Quem muito pensa assim é os que estão mais longe de ser completista, para explicar o outro lado, a diferença do completista e do não completista. Porque a Alcione, quem teve a oportunidade de ler o livro, foi um espírito que demorou 10 anos do nosso tempo para poder vestir de novo o espírito dela na condição de receber um corpo de carne. Ela poderia ter pedido um corpo daquilo com toda a tranquilidade do mundo. Ela poderia ser dita como uma das mulheres mais belas que caminhou sobre a terra. E ela não quis. Porque eles são humildes. Entendeu? E era facinho para nós também. Nós ia caçar os belos e falar, vou te seguir, amigão. Você é fofo demais. Quer dizer que você é um espírito completista. Entendeu? Está completo. Está completo. Então não é. Entendeu? Ele fala assim, existem muitos. Mas quando eles são completistas, a primeira coisa que eles sabem é que eles não precisam de um corpo daquilo. O Chico Xavier quis vir capenga, né? Caoim, né? E com certeza foi um completista. Isso aí é estratégia. É lógico. Quando você vê a pessoa muito bonita, nós não lemos agora mesmo que a proporção moral é inversa à proporção carnal. Então, quando você vê um muito bonito, ele deve estar experienciando a vaidade, o orgulho, corre dele. Escolhe um homem mais feinho, que talvez ele esteja moralmente mais elevado. Porque quando a beleza está muito exaltada na pessoa, ali o orgulho, a vaidade, entre outros, deve estar... Aqui, ó. Ó o Júnior falando da minha beleza. Só porque viu a mais Ana falou assim, fofo oi, meu demais. lindinho. Um abraço, Ana, beijo. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí, sabe? Que a gente queria falar. Tem mais perguntas? Comenta aí, gente, sobre as perguntas. Eu não sou o respondedor de pergunta, não. Não, mas eu acho que você tem mais bagagem aqui, né, Lília? Você também, Lília. Eu tô aprendendo, eu estudei, foi com a Lília, você tá por fora. É? A Lília é fera. Então. Quem quer comentar mais alguma coisa aí? Tem mais pergunta aí, Vilmar? Não, no momento não. Eu acredito, Júlio, pelo andar do horário, a gente precisa dizer que na semana que vem, olha só. Uma pergunta tão simples. 200, né? 200, ela é especial. Mas eu acho que ela é polêmica. Então, vamos deixar para a semana que vem, fazer um suspense, né? Para a galera. Não, faz ela agora, só para o pessoal ir. Mas a gente está estudando. Final, mas tudo bem. Não, então, não, só faz a pergunta. Então tá. E já fala o que você acha. Nossa, aí você me compromete. Não comprometo, não. Os espíritos têm sexo? Sua resposta mais sucinta que você consegue dar. Depende do conceito de sexo. Gostei. E a sua, Ivoy? Eu vou ficar com a resposta do Livro dos Espíritos. Não como vos entendeis. Então é um não. Olha, não é um vamos não. falar mesmo a semana que vem. Isso. Então, suspense para a semana que vem. Pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Vilmar. É o livro 2º do capítulo 4, hein, Júnior? Estou só falando para quem está acompanhando. Dá só uma licença. O marido falou que eu tenho muito merecimento. Eu ia começar num tema muito bom. Muito bom, né? Tem sexo os espíritos, Vilmar? Depende. Depende.
Muita coisa. Gente do céu. Olha, acho que nós temos que deixar um suspense aí, porque essa pergunta ela é muito bacana. Ela vai lá em cima, volta lá embaixo. Tem muitos que vão ficar contrariados às vezes com a nossa opinião, e eu acho que a gente tem que dar. Tem sexo Eu acho que tem Claudinho? que dar. E você, Júnior, tem ou não tem? Eu tenho. Não, os espíritos. Os espíritos, tem ou não tem? Ô, Bárbara. Não fala, Júnior, deixa pra... pra... Tem uns que tem uns que não Tem uns que tem, tem uns que não tem, não. O povo é misturar demais. Bom, considerando que é muito individual, a alma, né? Então, quem sabe, a resposta também vai ser. Né? Fica aí para a próxima quarta-feira, para a gente entrar num tema tão bacana desse, né? A gente tem que aproveitar e estudar bastante. E esse pessoal aí, ó, que eu mandei recadinho, que nós estamos de volta, que mande pergunta, porque é um tema bacana de se discutir, e vamos aproveitar, vamos estudar para que a gente possa, na quarta-feira que vem, estar preparado para responder essas perguntas. Eu já mandei recado para muita gente que eu quero perguntas. Iniciar, né, o estudo dessa pergunta. Justamente, não é porque pergunta de um estudo só não, acho que vai uns 3 aí. Ela é rica. Eu acho. Ela é rica. Um mês só com uma pergunta. Ela é rica pra caramba. Mandar um beijo para a Ana, pro Otávio, que está assistindo nós, mandou até a fotinha assistindo nós lá na televisão. Tá vendo? Olha só. Aí, ó. Nós na TV. Isso aí. Chique. Chique. Ô, Vilmar, então, você vai aproveitar que você e a Lília, um de vocês dois vai fazer a prece de encerramento, que vocês, né? Já começar bem começado. Então, vamos agradecer a todos, né? Eu vou despedir de todo mundo até chegar nela lá para ela fazer a pergunta, a prece. Ele saiu bem, ele saiu bem. Então, agradecer a todos, e é com muito, muito prazer que nós estamos aqui de volta. Sentindo a falta da Wendy. Wendy, você faz muita falta aqui, você foi muito especial nesse programa, mas infelizmente, por motivos particulares, resolveu deixar a bancada, mas foi muito... Qualquer hora que ela quisesse, eu ia no lugar dela, viu, Vilmar? Eu também ia. Também, né? A proposta dela é boa. A proposta dela é boa, né? Eu ia também. Então, o Wendy, lá dos States, manda perguntinha para nós. Nós vamos esperar, hein? Então, boa noite a todos. Fiquem todos na paz do Divino Mestre. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos de novo nessa quarta-feira. Obrigado pelo carinho. Obrigado à espiritualidade, pelo acolhimento, pela energia tão gostosa que nós vemos aqui desfrutar dela toda vez. E convidar vocês para curtir, compartilhar e fazer pelo Espiritismo a sua maior caridade, que é ajudar na sua divulgação. Muito obrigado, boa noite a todos e até quarta-feira que vem. Eu também agradeço por estar aqui, acompanhada por pessoas tão leves e obrigado importantes pelo para leve, mim, né? E boa noite para todo mundo, e retornem na semana que vem para a gente conversar mais. E principalmente que o tema é fofo. Maravilhoso. E agora, nesse momento, agradecemos, ó Pai, a vibração maravilhosa desse ambiente. Agradecemos aos nossos mentores que nunca nos abandonam. E pedimos, Senhor, a sua luz, a sua proteção a todo o planeta Terra, aonde o Senhor é o governador. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade, e que nós voltamos agora para o nosso lar, energizado com a vossa luz, e que todos que estejam sintonizados agora com o nosso Senhor, possa receber a vossa luz. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja.